A paz do Senhor a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, trazendo novamente uma lição bíblica da Escola Dominical sobre o título Motim em Família. Leitura da Palavra de Deus se encontra no livro de Números, capítulo número 11, versículo do 1 ao 7. Assim diz a Palavra de Deus. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor os ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porcos e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Palavra do Senhor nosso Deus, referente à leitura sobre a temática motim em família. O texto áureo nos diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo número 14. Capítulo 2, versículo de número 14. Então, fazei todas as coisas sem murmurações, sem se queixar, sem fazer mexericos, sem fazer fofocas, sem fazer reclamações sussurrando, baixa. Verdade prática diz assim: das murmurações derivam as contendas, das murmurações, dessas queixas, derivam, originam, nascem as contendas, as brigas, as desavenças. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Devemos evitá-las, as murmurações, as
dissensões, as contendas, as indiferenças. Então, a gente vamos vermos aqui nessa temática, motim em família, justamente esse motim em uma família. Esse motim em uma família. Essas queixas, né? Essas queixas em família. Esse motim em família. Motim significa tumulto, revolta ou agitação popular. Então, esse tumulto, essa revolta, essa agitação popular existiu em uma família. E por incrível que pareça, uma família crente, uma família de pessoas devotas, piedosas, de pessoas tementes, de pessoas que tinham experimentado, que experimentavam milagres oculares da parte de Deus. Mas, infelizmente, houve esse motim em família, na família. E a gente vamos ver qual foi os objetivos desse motim, o porquê desse motim. Então, no tópico 1, nós temos aí, na lição, nós temos aí a influência negativa da murmuração. Vamos vermos que a murmuração é uma influência negativa. Porque ao murmurar, logicamente está sendo levado a outros ouvidos, a outras cabeças. E isso vai gerar, logicamente, daquele que está murmurando para com aqueles que estão ouvindo a murmuração, entrar no mesmo caminho. Adotar a mesma queixa. Participar do mesmo motim. Subtópico 1, nós temos aí, assim nasce um motim. Como é que nasce um motim? Como é que nasce um tumulto? Como é que nasce uma revolta? Ou uma agitação popular que leva a muitos estarem em unanimidade com esse ato de murmuração, que é extremamente negativo, que é extremamente ofensivo, que é extremamente reprovado pelo próprio Deus. Então, assim nasce um motim. Como é que nasce o motim? Nasce a partir de atos explícitos, claros, de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então, o motim ele vai passar a nascer, a existir, a se manifestar a partir do momento em que aquelas regras que foram estabelecidas num grupo social, num grupo familiar, num grupo religioso, num grupo e aí por diante. Então, a partir do momento que essas regras que são estabelecidas são agora quebradas, então agora esse motim está ali instalado. Porque é justamente o que aconteceu aqui nessa situação. Então, nós temos aí o motim nasceu, subtópico 1. Quando é que ele nasce? Ele nasce quando reações negativas contra as regras e ordens estabelecidas são quebradas. Então, em Números, capítulo 11, capítulo 12, a gente vamos vermos que será, como foi feita a leitura,
será a base de dados que teremos para fazer a alusão a esse motim que existiu nesse período aqui dessa família. Então, no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de Números, então a gente vamos vermos aí que as murmurações que culminaram na família de um homem chamado Moisés, o legislador de Israel. Então, essas murmurações estavam dentro da família do legislador de Israel, Moisés, o homem escolhido por Deus para exercer liderança sobre um povo que saiu das garras de Faraó e agora iria andar no deserto. Iria peregrinar no deserto durante 40 anos, até chegar à Terra Prometida. E o que acontece é que nasceu esse motim na família de Moisés. E esse motim nasceu devido a essas três causas. Três causas. A gente vamos citar aqui no tópico 1. A primeira causa desse motim ter nascido na família de Moisés, que era justamente Moisés, sua esposa, lógico, sua família, Moisés, Arão e Miriam. Eram os três irmãos. Então, a primeira queixa deste motim, desta revolta, dessa agitação popular, desse tumulto, a primeira queixa foi desse motim. A primeira queixa foi: Israel havia saído do Egito, Israel havia saído da região ao redor do Sinai, perdão, não do Egito, já tinha saído do Egito, melhor dizendo. Então, comentarista, Israel havia saído da região ao redor do Sinai. Quando eles saem do Egito, então eles se estabelecem ali no Sinai, no monte. Então, estando eles no Sinai, havendo eles saído do Sinai, de onde eles estavam acampados, e já fazia um certo tempo, né? Já fazia um certo tempo. Então, estando eles no Sinai acampados, então, saindo desse Sinai, dessa região do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água, ou seja, havia água, havia fertilidade, né, para o cultivo, para a semente, havia. Se havia água, havia fertilidade, a fecundidade, a produtividade. Então, haveria essa facilidade de sobrevivência. Então, a primeira queixa foi porque eles saíram, o povo de Israel, saíram do Sinai, uma região de, digamos, água fresca, de comida, de abundância, de várias vantagens, vários benefícios. Então, saindo eles do Sinai, eles se deparam, saindo do Sinai, agora vão andar no deserto. Então, saindo do Sinai, agora eles se deparam com o inóspito deserto. Eles se deparam com o deserto agora sem água, sem sombra, e aí por diante. Então, eles se deparando com esse deserto, né? com esse vasto deserto, com o inóspito, ou seja, um lugar onde não se habita, onde não se planta, onde não se cultiva, onde não se tem verdadeira vivência favorável, se bem que nos dias de hoje, em pleno deserto, existe aí cidades futurísticas, existe aí mar, existe piscinas gigantescas e aí por diante, coisas que não se deveria ter no deserto, mas tem hoje em dia. Sendo que nesse tempo
quando se falava de deserto, estava se falando de lugar inabitável. Lugar onde se alguém fosse, morreria. Porque não existia meio de sobrevivência. Porque no deserto, o sol alto, temperatura altíssima. À noite, a temperatura que era alta durante o dia agora diminui, sendo agora levado a congelar. E nós não temos essa capacidade de suportar nem tanto frio, nem tanto calor. Temos disponibilidade para uma determinada temperatura fria ou calorenta, mas em demasia, não. Então, a primeira queixa do povo de Israel é que eles saíram do deserto, do Egito, foram para o deserto, estando no deserto, acamparam no Sinai. Estando no Sinai, no Monte Sinai, estando ali acampado nas montanhas do Sinai, aonde Deus se revelou para Moisés e entregou as tábuas dos mandamentos. Então, naquele lugar confortável, saíram para o deserto, que agora era inóspito, sem condições adequadas para uma sobrevivência. Então, eles começaram a reclamar com isso. Reclamar sobre o quê? Sobre a falta d'água. Sobre a falta d'água. Está faltando a água, não temos mais águas. Está faltando nós termos a nossa sede saciada, a nossa fome saciada. Então eles começaram a reclamar, se queixar. Se queixar quanto a isso. Então Moisés, o comentarista diz que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas a Deus que havia libertado o povo. Então, quando eles saem daquele Sinai, região confortável para eles, e agora vai para o deserto, inóspito, então eles agora começam a se queixar. E olha o que eles vieram a dizer. Vieram a dizer que Moisés tirou eles do Egito, trouxeram eles para o deserto para morrer no deserto. Eles chegaram a dizer, será que não tinha lá no Egito sepulcro para a gente ser sepultado? E estando lá sepulcros, aí traz a gente para morrer no deserto e não ter aonde ser sepultado? Então eles se queixaram bastante de Moisés, sendo que eles não estavam se queixando de Moisés. Porque quem tirou eles do Egito não foi Moisés. Foi Deus. Então eles estavam reclamando não de Moisés, mas de Deus. Contra o próprio Deus. Porque uma vez que Moisés era obediente à voz de Deus, então Moisés estava fazendo o que Deus mandou. Então, se eles estavam ali, é porque Deus mandou Moisés levar o povo para ali. E se Deus mandou levar o povo para ali, então quem levou o povo para ali foi Deus, não foi Moisés. E se o povo estava se queixando de Moisés, automaticamente eles não estavam se queixando de Moisés. Porque não era Moisés quem estava dirigindo eles, mas era Deus. Então, eles estavam se queixando de Deus. Eles estavam afrontando Deus. Olha só. Eles estavam agora dizendo que era Moisés o culpado de tudo isso. Eles estavam dizendo que Deus era o culpado de tudo isto. Então a primeira queixa foi eles reclamarem de que estavam agora no deserto. Ora, se Deus tirou eles do Egito, aonde quer que eles estivessem, Deus poderia suprir as suas necessidades. Deus poderia fortalecê-los para eles não desvanecerem. Deus poderia suprir milagrosamente, como Deus fez grandes milagres no Egito, como Deus livrou eles no Egito, Deus também poderia no deserto também livrar eles. Não somente livrar do salteador, não somente livrar das serpentes, não somente livrar dos animais ferozes, como também livrar da sede, da fome e até mesmo do calor e do frio.
como justamente Deus fez. Deus fez tudo isso. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem sobre eles para fazer sombra para eles. E sobre a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para eles se aquecerem e não congelarem, se congelarem com o grande frio do deserto. Deus, ele providenciou de tudo para eles. Deus fez de tudo para eles. Mas eles estavam com ingratidão para com Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente com você. Comigo, conosco. Se queixando. E muitas vezes, quando está se queixando, mas sem verdadeiramente raciocinar. Porque muitas vezes está apenas se queixando com pura ingratidão. É por isso que o profeta ele disse: do que se queixa o homem? Ou seja, queixe-se o homem de seus próprios pecados. O homem não venha se queixar de Deus. O homem não venha dizer que Deus não está lhe vendo. O homem não venha dizer que Deus não está lhe abençoando. O homem não venha dizer que Deus não está querendo estender a mão para ele. O homem não venha dizer isso. Por quê? Se ele não está sendo favorável da parte de Deus, se ele não está sendo beneficiado da parte de Deus, não é que Deus seja o culpado. É porque ele próprio é o culpado. É o ingrato da história. Então a primeira queixa foi esta. A segunda queixa que eles tiveram, nesse sentido, ainda na primeira queixa, voltando, e eles se queixando de Moisés, que na verdade era diretamente com Deus e não com Moisés, sendo que indiretamente era com Moisés. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que viviam reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Então eles reclamando com Moisés, eles praticamente enlouquecendo Moisés. Imaginem, milhões de pessoas e Moisés liderando essas pessoas. Agora, todas essas pessoas numa única voz chamando Moisés para prover aquilo que eles queriam comer ou beber. E Moisés já não aguentava. Moisés já estava se entristecendo com essa situação e Moisés fala para Deus, logicamente. E o que acontece é que Deus ouviu aquelas murmurações que eles estavam fazendo contra Moisés, que de maneira direta era contra Deus. Deus ouvindo essas murmurações, Deus se irou, acendeu a sua ira. Deus ficou indignado com aquela ingratidão por parte do povo. E Deus, com essa ira que se acendeu dentro dele, Deus lança fogo sobre esse povo. Deus lança fogo sobre esse povo e esse povo é consumido pelo fogo. Deus lança fogo sobre esse povo é consumido pelo fogo, é fulminado, é consumido, é queimado. E a Bíblia diz que uma parte do arraial, a última parte do arraial, o fogo consumiu os que estavam na última parte do arraial, na última parte do acampamento. O povo consumiu, destruiu esse povo. Matou esse povo. E não matou mais. Porque Moisés orou a Deus e o fogo se apagou. Veja só. Moisés fazendo a função aí que verdadeiramente só um homem de Deus pode fazer. Apagar, apaziguar, controlar, equilibrar, acalmar aquela situação drástica.
Moisés ora a Deus e aquele fogo se extinga, desaparece. O fogo desaparece, o fogo é acalmado, o fogo é apagado, melhor dizendo. Porque o povo estava reclamando de Deus. Quem pode reclamar de Deus? O ser humano reclama de Deus porque Deus fez ele homem. O ser humano reclama de Deus porque Deus fez ela mulher. O ser humano reclama de Deus porque isso e isso na sua vida. Mas Deus não é culpado de nada na nossa vida. Somos responsáveis pelas nossas atitudes e, consequentemente, somos agora obrigados a vivermos com as consequências delas. Então, o ser humano não venha dizer que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus é injusto. Não. O ser humano não venha se queixar de Deus. O ser humano, ele se torna um imbecil ao tentar se queixar de Deus, culpar Deus por alguma coisa. Que não seja você este ou esta. A segunda queixa que os israelitas tiveram, olhe só. Na primeira queixa, os israelitas estão reclamando porque estão no deserto e agora irão morrer no deserto. Ele estava querendo dizer que Deus não ia cuidar deles. Deus, ele cuida como tem cuidado. E muito bem da gente, de nós. Se não fosse Deus cuidando de mim, ou de você, ou de nós, o que seria de nós? O que seria? A segunda queixa dos israelitas era que eles, estando agora esquecendo de que Deus consumiu parte do arraial, a última parte do arraial, destruindo com fogo, queimando as pessoas, esquecendo eles disto, eles voltam a se queixar novamente. Eles voltam a se queixar novamente, dizendo que o comentarista diz assim: após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Olha só, os israelitas, eles esqueceram que uma parte do arraial do acampamento foi consumida, destruída, queimada. Porque eles iraram Deus, reclamando de Deus. Eles ofenderam a Deus, reclamando de Deus, querendo culpar a Deus. E agora eles não aprenderam. Ao invés deles agora eu não vou mais reclamar de Deus, não. Eu vou dar graças a Deus por tudo. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer tudo que Moisés mandar fazer. Porque quando Moisés manda, é porque Deus já tem mandado primeiro ele ordenar. Então eu vou fazer tudo que Moisés mandar fazer. E o que acontece é que o povo esqueceu, o povo não se lembrou, o povo estava com a mente cauterizada. E agora eles vêm reclamar da alimentação. Diga aí. Reclamar da alimentação. Então não bastara Deus ter destruído com aquele juízo consumidor que foi o fogo, com aquela sentença, com aquele castigo, devendo eles se humilhar diante de Deus, ficar agora humildemente diante de Deus, eles, mesmo assim, a partir de então, logo mais, começaram a murmurar novamente, a se queixar novamente contra o maná. Contra o maná. Que a cada manhã Deus enviava o maná.
que a cada manhã Deus dava maná para eles. O maná que Deus dava era suficiente para eles. Para eles nutrirem o seu corpo, fortalecerem o seu corpo, para eles terem vigor necessário para caminhar, trilhar, para viver no deserto, para passar tempos e tempos no deserto. O maná que Deus mandava era suficiente. Deus mandava a cada manhã. Esse maná era algo verdadeiramente milagroso que a cada manhã Deus enviava para eles. Essa comida especial que Deus dava. Então, a comida que Deus dá é suficiente para a pessoa não morrer, mas sobreviver. Enquanto o ser humano ele come algo fora da sua dieta, prejudicial à sua dieta, à sua saúde, Deus estava dando um único alimento que ali estava composto carboidrato, vitamina e aí por diante. Proteínas, ferro. Era suficiente aquela comida que Deus estava dando, aquele maná. Aquele maná que Deus estava dando a cada manhã, durante 40 anos. Êxodo capítulo 16, versículo 20. Você vai encontrar que a cada manhã Deus mandava. A cada manhã. Eles colhiam, comiam, era suficiente. Todo mundo se saciava, todo mundo se fortalecia. Mas eles já estavam reclamando desse maná, dessa alimentação. Esse maná que era suficiente para eles viverem agora com uma robustez. Os meninos cresciam, as crianças cresciam, né? Todo mundo se fortalecia com aquela comida. Era uma comida especial. E qual é a comida especial que Deus pode dar para a gente e ser suficiente para a nossa subsistência? O maná que Deus estava dando lá era suficiente para o deserto. Nos dias de hoje, o maná é a palavra de Deus. Esse maná é a palavra de Deus que verdadeiramente quem come não morre, mas vive eternamente. No capítulo 6 de João, Jesus ele vai dizer que aqueles que comeram a comida perecível morreram, mas aqueles que comem a palavra de Deus, o alimento que Deus dá, ele vive, subsiste eternamente. É por isso que Jesus disse para o próprio diabo, Mateus 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem vive. Então eles começaram a reclamar do maná. A segunda queixa foi reclamar que o alimento. A gente só come maná. A gente só está comendo maná todo dia. Todo dia a gente come maná. Todo dia a gente come maná. Todo dia a gente come maná. Os 7 dias da semana. Eram os 7 dias. Foi 40 anos. Só que eles reclamaram que só estavam comendo maná. Que só estavam comendo maná. O maná era comparado na leitura em classe, vai dizer o versículo aqui. O maná era como semente de coentro, era comparado, né? E a sua cor com uma cor de bidélio. Era como uma goma resina aromática, que ali moía, ali fazia, fritava, etc. E fazia aquela comida e o povo comia. E interessante que a Bíblia diz que era gostoso, como que fosse sabor de mel. A Bíblia diz. Então o povo estava reclamando que esse maná era diariamente. Quando eles amanheciam, estava lá o maná, no acampamento, no chão. E eles saíam, os chefes de família saíam conforme a casa para colher. E conforme eles colhiam, era suficiente para comer e todos se saciavam. Sendo que no 6º dia colhia 2 vezes mais do que nos dias anteriores.
porque no sétimo dia Deus não ia mandar. Então, na sexta-feira, colhia para a sexta e para o sábado. Porque no sábado Deus não ia mandar. Quando amanhecesse o sábado, não teria maná sobre a terra para ser colhido. Enquanto os outros dias anteriores, todos eles tinham. Interessante, no primeiro dia da semana Deus mandou maná, só para você entender. E quando Deus mandou esse maná, o chefe de família colheu, comeu e verdadeiramente saciou a sua família. No outro dia, da mesma forma. Quem deixasse colher hoje e quem deixasse para amanhã, isso provava que verdadeiramente não confiava que Deus iria mandar amanhã. Então, quando este fazia isto, aconteceu pessoas que fez isto. Então, quando este que colheu hoje, se confiando que já tinha em mão e agora ia deixar uma parte para outro dia, julgando que eu não vou comer todo hoje, vou deixar um pouquinho para amanhã, porque senão amanhã eu não tenho o que comer. Então essa pessoa provava falta de fé em Deus, porque Deus já tinha dito que iria mandar a cada dia. Então houve pessoas que fez dessa forma. E sabe o que aconteceu? No outro dia, quando ele foi ver, ele deixou de um dia para o outro, provando falta de fé ou confiança em Deus, duvidando de Deus, então criou bichos e cheirou mal. Veja só. E já foi ordenado que não podia deixar para o outro dia. E já foi ordenado que no sexto dia poderia colher o suficiente para o dia de sexta e o dia de sábado, porque no sábado nada se fazia, porque era consagrado ao Senhor, era santificado ao Senhor, era para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, reverenciar a Deus. Não fazer nenhuma obra, nenhum trabalho. Então o povo estava reclamando do maná. O povo estava reclamando do maná, reclamando que era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É como alguém que come aquela comida e quer comer uma outra. E agora reclama. Reclama. Então o povo estava reclamando dessa seguinte forma. Mas que eles não deveriam estar reclamando. Por quê? Porque eles estavam, quando eles estavam reclamando, eles estavam dizendo que Deus não estava suprindo o necessário para eles. Deus não estava atendendo às suas necessidades. Deus não estava sendo o Deus que eles queriam. E quando eles estavam reclamando que era só maná, eles começaram a lembrar do Egito. Dizendo que no Egito eles comiam peixe, eles comiam pepinos, comiam melões e aí por diante. Comiam bem no Egito. E comiam de graça, diziam eles na queixa aqui. Comiam de graça e à vontade. Tá certo isso? O que eles disseram na queixa? Não. No Egito eles não comiam de graça. Eles trabalhavam pela comida e a comida não era à vontade. Trabalhar pela comida era o que eles faziam no Egito. Deus tirou eles do Egito. Agora sim eles estavam comendo à vontade. Mas eles chegaram a se queixar nessa segunda queixa, dizendo que no Egito eles estavam melhor do que no deserto. Eles estavam dizendo, imagine só, eles estavam dizendo que era melhor eles sendo escravo de Faraó do que agora estar com Deus e Israel com eles no deserto. Olha que coisa. Isso é de entristecer qualquer pessoa. Imagine o próprio Deus. Imagine o próprio Deus. Então eles estavam mentindo quando disseram na queixa deles que no Egito eles comiam à vontade. Que eles comiam de graça. Que eles comiam bem. Veja só. Então nessa segunda queixa. Foi uma queixa que até Deus não suportou mais uma vez, quanto mais Moisés. Os homens de Israel saíram nessa segunda queixa, pedindo alimento, reclamando do alimento diário, o maná.
Saíram de suas tendas, na porta de suas tendas, os chefes das famílias, todos eles chorando, lamentando, se queixando, cobrando de Moisés, cobrando de Deus, que queriam carnes. Quem vai nos dar carne para comer? Lançando em rosto de Moisés e de Deus. Lançando no rosto de Deus. Que capacidade tem o ser humano de chegar e lançar em rosto diante de Deus? Tu fizeste isso, Deus. O Senhor fez isso, Deus. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano para dizer que Deus é o culpado? Mas infelizmente o ser humano joga a culpa para cima de Deus. O primeiro homem a lançar culpa diante de Deus não foi estes. Foi o próprio Adão. Capítulo 3 de Gênesis. Adão chegou para Deus. Eva tinha comido a fruta proibida. Deu para ele, ele comeu. E aí eles agora pecaram diante de Deus. Deus chegou até ele, questionou. E agora ele disse, tu me deste uma mulher. E essa mulher quem me deu a comer esse fruto. Ele quis dizer que Deus foi o culpado. A mulher que me deste. Ele quis dizer que Deus era o culpado. Quem é o homem para dizer que Deus é culpado de alguma coisa? Quem é o homem para dizer que Deus errou em alguma coisa? Quem é o homem para cobrar de Deus? Jeremias vai dizer, quem é o barro para dizer para o oleiro, o vaso para dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Quem é ele? Quem é o homem para dizer para Deus que Deus errou, que Deus é culpado? Quem é o homem? Então o povo reclamou, chorando e alto. Chorando e alto. Agora imagine a quantidade de homens, a quantidade de pessoas chorando, se queixando. Claro que tem pessoas que choram porque está faltando a comida no seu lar, na sua casa. Logicamente, a necessidade faz doer isto nele, mas não é o caso aqui de Israel, porque Israel estava sendo suprido. Israel tinha água, Israel tinha pão, Israel tinha pão, tinha maná. Israel tinha a sobrevivência. Israel tinha o chinelo, tinha a sandália, tinha a veste. Nada faltou. Israel tinha a cura. Israel tinha tudo. Tudo. Em pleno deserto. Deus provendo em pleno deserto tudo para eles. Tudo para eles. Mas agora Israel estava afrontando a Deus com esse mimimi, esse choro, com esse alarme. O ser humano ele tem que chorar diante de Deus, sim. Ele tem que chorar para Deus ouvir, sim. Mas o choro do arrependimento, o choro da alegria, o choro da gratidão, o ser humano tem que chorar lamentando pelo seu pecado, chorar implorando o perdão de Deus. Mas o ser humano chorando com essa pouca vergonha de estava implorando a Deus por um capricho deles. E o que acontece é que Deus
Quando Moisés chega até ele, Moisés ouve, Moisés vai até Deus e apresenta a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu as queixas desse povo dele. Deus ouviu as queixas dele. Não eram os pedidos, eram as queixas, as reclamações. Porque estava um absurdo. Aí Deus promete a Moisés. Moisés diz a esse povo aí que eu vou fartar eles. Moisés diz a esse povo que eu vou saciar eles. Eu vou dar comida para eles. E não vai ser comida para um dia, 5 dias, 10 dias ou 20 dias, não. Vai ser um mês, Moisés, um mês inteiro. Eles vão comer carne o mês inteiro. Até sair pelos narizes. Veja só o exagero na expressão de Deus para o povo. Claro que é uma hipérbole, né? Era que eles estavam chorando por nada. Se eles já tinham tudo. Não é assim? O ser humano às vezes tem de tudo e chorando por coisinhas insignificantes muitas vezes. Pois diz a eles, Moisés, que eu vou saciar eles, até sair pelos narizes. Eles vão comer carne, codornizes. Eles vão comer carne. Eles vão comer carne. Eu vou dar pão a eles de manhã e vou dar carne a eles no pôr do sol. Todo pôr do sol, sol se pondo, estava lá as codornizes esparramadas no chão, no acampamento, e eles pegavam ali para saciar as suas fomes. Todos os dias, viu? Todos os dias. Era muita carne. Era muita carne que todo dia, 30 dias, um mês inteiro, todos os dias. A Bíblia vai dizer que era tanta cordonizes que sobrevoavam a mais ou menos 2 côvados, mais ou menos 90 centímetros de altura do chão, de codornizes. Olha só, num espaço de mais ou menos aí 40 quilômetros de caminho de um dia, alguns comentaristas vão dizer. Então seria mais ou menos aí 40 quilômetros de puro enxame de cordonizes para aí milhões de pessoas, aproximadamente 3 milhões ou mais de israelitas, que aqui estava equivalente à quantidade de pessoas. Então a segunda queixa, que era a queixa tumulto, agitação popular, a revolta. Então estavam se revoltando contra Deus, mas que de maneira aqui na terra seria contra Moisés. Porque Moisés, quem era o responsável, quem era o representante de Deus legal aqui entre eles. Então a segunda queixa foi esta, de implorar comida, de pedir comida. Eu vou ler Êxodo, capítulo 16, versículos 19 e 20. Êxodo, capítulo 16, versículos 19 e 20 diz assim. Êxodo 16, 19 e 20 diz assim. E disse-lhes Moisés: aqui é sobre o maná, perdão. Deixa-me ver aqui. 19 e 20 de Êxodo. 19, capítulo 19, versículo 20 de Êxodo, diz assim: E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte
e Moisés subiu. Não é esse o versículo. Estava querendo encontrar um versículo aqui sobre a questão das cordonizes, mas acabei me perdendo aqui. (16 de Êxodo, versículo 13). Êxodo capítulo 16, versículo 13, diz assim: E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, o acampamento, aonde eles estavam acampados. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra, que era justamente a questão do maná. Então, à tarde, eles tinham as cordonizes, carne. Pela manhã, eles tinham o maná. Após o sol nascer, né? Logo após o sol nascer. Após o sol baixar, as cordonizes. Então, eles tinham o suprimento necessário para o dia. Mas eles estavam reclamando. E Deus suprindo. Olha só. Veja só o quanto o povo ele é ingrato. No Egito, Deus realizou 10 pragas sobre o Egito, não sobre os israelitas. O povo de Israel era isento das pragas. Eles não sofriam as pragas. E era grande os milagres que Deus operava ali. Mas mesmo assim eles estavam com a mente falha. Sai do Egito, logo saindo do Egito, o primeiro grande milagre que eles enfrentam, que eles veem com seus próprios olhos, todo mundo viu. Os milagres que Deus fazia, todo mundo via. Foi Deus abrir o Mar Vermelho e eles passarem pelo Mar Vermelho. Mar Vermelho. Mar grande. Mar agitado. Mar bravio. Deus abre o Mar Vermelho para eles passarem e eles passam, atravessam o Mar Vermelho. Veja só. Uma pessoa dessa que vivenciou, que viveu no Egito e agora vendo um milagre desse, ele tinha tudo para ter uma fé fortalecida cada vez mais. Então, o primeiro milagre depois de sair do Egito foi essa questão do Mar Vermelho sendo aberto para eles passar a pé enxuto. Enquanto Israel passou a pé enxuto, o Egito quis passar perseguindo. Mas Deus fechou o mar e o Egito morreu. O povo, o exército. Veja só. Quando vai para o deserto, eles não tinham água, mas tinha água amarga. Deus transforma em água doce. Deus manda cordonizes, como é o caso aqui. Deus manda maná todos os dias durante 40 anos. Não faltou comida para eles, em pleno deserto. Mas está eles se queixando. Está eles querendo colocar Deus por baixo. É comparar tipo um governo de A com um governo de B. Eles estavam fazendo isso. Eles estavam dizendo, quando a gente estava com o faraó, a gente vivia melhor. Mas a gente está com Deus e a gente vive pior. Eles estavam querendo fazer isso. Eles estavam se queixando, eles estavam murmurando contra Deus. Coisa que jamais deve acontecer comigo ou contigo. No terceiro tópico, quarto, melhor dizendo, subtópico, nós temos aí a terceira queixa. E a terceira queixa agora não foi sobre comida. A terceira queixa não foi sobre comida. A terceira queixa foi sobre a liderança de Moisés.
questionando a liderança de Moisés. E a terceira queixa foi, no capítulo 12, nós estávamos no capítulo 11, o povo pedindo água, pedindo carne, pedindo comida, aquela questão toda. No capítulo 12, a gente vamos vermos aí os irmãos de Moisés, Arão e Miriam. O comentarista diz assim, no capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Miriam e Arão se rebelando contra Moisés. Se rebelando contra Moisés. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita. Se rebelando contra Moisés. Em primeiro lugar, porque eles não aceitavam que Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, da descendência de Cush, Cush da descendência de Cã. Então eles não queriam aceitar esse casamento, como Moisés já era casado com uma mulher chamada Zípora. E por que eles não queriam aceitar? Porque justamente não vinha da descendência de Sem, a descendência de onde vem Abraão e aí por diante. A descendência de Sem, né? Terceiro filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, a mulher de Moisés era cuxita. E não era uma israelita nata, natural, genuína, pertencente a uma descendência piedosa, que era justamente aí de onde faz parte a descendência de Sem, né? Então, seu pai era semita, né? Era da descendência de Sem. Já a sua mãe, logicamente, era da descendência de Cã, era uma cuxita, de onde vem a sua filha, né? Então ela tinha mãe cuxita e pai semita. Então eles não queriam, Arão e Miriam, aceitar essa diferença. Na verdade era um preconceito. Por quê? Porque essa cuxita, Zípora, ela seria preta, seria negra, seria uma morena, seria voltada a uma africana, né? Então eles não queriam aceitar essa esposa de Moisés, esse casamento de Moisés, sendo que Moisés já estava casado com ela, né? Então vejamos, a primeira queixa, em primeiro lugar, aqui, nesse sentido aqui, entre Arão e Miriam, relacionada a Moisés, uma família, né? Era que não queria aceitar o casamento de Moisés, pois a mulher dele era uma cuxita. Que por não ser de nenhuma família hebreia, quem? A mulher de Moisés, uma hebreia legítima, então, mais de descendência de Cã, né? De descendência de Cã. Ela não era de descendência semita hebreia, mas era da descendência de Cã, filho de Noé. Então teve muita Arão e Miriam teve muita resistência à aceitação por esse povo, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Então vejamos que todo o preconceito aqui relacionado a essa questão, mas simplesmente não era isso. Mas era um dos motivos, mas não era simplesmente isso, mas era um dos motivos. Um dos motivos das queixas deles era que Moisés casou com uma camita, descendência de Cã, né? Pois era considerado desprezível, ou vil, maldito, né? Então,
Por eles serem os mais velhos, Arão e Miriam, principalmente Arão, que era o mais velho do que Miriam. Arão morreu com 123 anos, na verdade Miriam era a mais velha. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Por eles serem os mais velhos. Arão morreu com 123 anos. Miriam com 126. E Moisés com 120. Então, por eles dois seres mais velhos, então eles queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Ou seja, como Deus fazia com Moisés. Eles queriam ter o privilégio que Moisés tinha com Deus. Porque Moisés tinha uma intimidade tão tremenda com Deus que Moisés ele falava face a face com Deus. Deus falava face a face com Moisés. Deus falava como que tivesse cara a cara. Não era exatamente cara a cara, mas é como que tivesse cara a cara com Moisés. Enquanto com Miriam e Arão não era assim. Então eles queriam ter esse tratamento que Deus tinha com Moisés. Eles queriam ser, por serem os mais velhos, queria que fosse agora essa afinidade de Deus com eles, mas não era. Então eles agora levaram em conta o casamento de Moisés e agora estavam agora com essa questão de terem essa inveja na família, um sentimento perigoso, que era justamente querer ter o tratamento que Deus tinha com Moisés. Invejavam porque Deus tratava Moisés com essa seguinte comunhão, enquanto com eles não. Então nós temos o tópico 2. No tópico 2 nós temos aí o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O motivo. Aqui a gente vai ver a questão lá da queixa deles, que não foi só o casamento. Então nós temos aqui a inveja, né? Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Moisés, de Israel, teria de ser compartilhada com eles, enquanto não era compartilhada, mas era singularmente de Moisés. Então eles queriam que essa liderança também fosse deles, compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa, era uma profeta, né? Não era uma profeta, mas era uma profetisa no sentido feminino. Mas ela estava na qualidade de porta-voz, de alguém que transmite a mensagem de Deus para o povo. E Arão, um sumo sacerdote. Então, todos dois tinham privilégios, prestígios, porque Miriam era profetisa, né? Era uma mulher que era profetisa, uma profetisa. Várias mulheres na Bíblia, ela foi uma das poucas que teve esse privilégio, né? Nós temos a profetisa Uda no Antigo Testamento, nós temos a profetisa Ana no Novo Testamento, uma viúva de 84 anos, se não me foge a memória. Capítulo 1 ou capítulo 2 de Lucas vai tratar sobre isso. Então, ela foi uma das poucas que teve esse privilégio, porque ser um profeta é um privilégio grande da parte de Deus. Então, ela tinha esse privilégio de ser um porta-voz, de ser aquela que transmitia a mensagem de Deus. E Arão era um sumo sacerdote. Sumo sacerdote era aquele que era o representante de Deus legal aqui na terra para mediar entre Deus e o homem. O homem trazia a sua oferta de pecado, era através do sumo sacerdote, o sumo sacerdote que agora levava agora a Deus, e Deus agora trazia ao sumo sacerdote o perdão que liberava para aquele povo, aquela nação. Então, o Arão, o sumo sacerdote, ele tinha essa importância valiosíssima, gigantesca, benéfica, importantíssima. Mas eles estavam em rebelião contra Moisés. Se bem que Moisés era o legislador, era aquele que dava as ordens, era aquele que ouvia de Deus, era aquele que trazia de Deus e levava para o povo. Era Moisés. Que Moisés também, além de legislador, ele era profeta. Profeta de Deus.
Então nós temos esse trio aqui que era uma parceria, que dava uma parceria tremenda. Miriam profetiza, Moisés legislador e profeta, e Arão sumo sacerdote. Um trio perfeito. Uma trindade perfeita, mas estava aqui com essa murmuração dos dois irmãos, Miriam e Arão. Então, por isso eles julgaram quem? Miriam e Arão. Ter a mesma autoridade que Moisés e o irmão mais novo. Veja que a liderança de Moisés, veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Eles também queriam dar as ordens. O ciúme era grande. Para que ter ciúme de uma liderança? Para que enciumar uma liderança? Se Moisés estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, para que enciumar? Alguém chegar e interferir em uma liderança se ele estiver verdadeiramente fazendo errado. Então dá para alguém chegar lá e interferir entre aspas, interferir no sentido de aconselhar, no sentido de orientar, no sentido de dar uma ideia, no sentido de ajudar, no sentido de melhorar. Vou dar um exemplo. Jetro, sogro de Moisés, ele chegou para Moisés e disse a Moisés: olha, Moisés, essa carga é muito grande para você, esse povo é muito grande para você, você passa o dia atendendo essas pessoas aí, então lidere aí, faça grupo de homens de 1000, homens de 100, homens de 50, homens de 10, grupos de 10, para resolver as causas, e aquelas causas extremas você resolve. E Moisés fez. Ele não, Jetro não interferiu na liderança de Moisés. Jetro não interferiu na liderança de Moisés, mas ele ajudou, melhorou. Então, por que interferir se a liderança está de acordo com as ordenanças de Deus, com a vontade de Deus? Se está dentro daquilo que Deus está ordenando, se está de acordo com a palavra de Deus, está consoante, conforme a palavra de Deus, se está trabalhando direito, verdadeiramente como a palavra de Deus menciona. Mas Arão e Miriam, eles estavam aqui para querer atrasar, negativar, impedir, como foi o caso. Então nós temos aí que eles queriam ter esse compartilhamento na liderança. Olha o que eles chegaram a dizer. Ó. Porventura falou o Senhor somente com Moisés. Quer dizer que Deus só fala com Moisés? Só fala através de Moisés? Não, Deus não só fala através de Moisés. Não só falou através de Moisés. Olha o que eles chegaram a dizer. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Porventura Deus só falou através de Moisés? Ele estava dizendo? Não. Porque no Egito, quando Deus foi libertar Israel lá do Egito, da garra de Faraó, quem falava era Arão. Porque Moisés tinha dificuldade em falar. Não que ele não tinha voz, não que ele fosse gago, etc. Não. Mas era que Moisés não tinha tanta capacidade, poderia dizer assim. Então, foi elegido Arão para ser o porta-voz de Moisés. Deus falava a Moisés, Moisés falava a Arão e Arão transmitia para Faraó. E Faraó obedecia ou não. Como foi o caso, não obedeceu por 10 vezes. Então, vejamos. Então, Deus falou através de Arão, Deus falou através de Miriam, como também falou muito mais através de Moisés. Através de Moisés.
Então, eles tinham um papel importante. Todos eles, Miriam, Arão, mas eles estavam enciumados e invejando a Moisés, porque Moisés estava num patamar a mais. Então, eles começaram a questionar isso. Então, olha o que vai acontecer. Isso está em Números capítulo 12, versículo 2. Então, uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, que estava corroendo o coração, advindo do desejo de querer o lugar do outro, querendo estar no lugar de Moisés, na posição de Moisés. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. E muito. Alguém querendo o lugar do outro. Alguém querendo o lugar do outro. Alguém querendo aquela cadeira, aquele cargo, aquela posição, aquele status. Alguém querendo o microfone só para ele. Nos dias de hoje é do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Isso é muito perigoso. Querer ocupar o lugar de pregador sem ser pregador. De cantor sem ser cantor. De pastor sem ser pastor. De diácono sem ser diácono. De presbítero sem ser presbítero. Nos dias de hoje as pessoas estão querendo o lugar do outro. Sem a capacidade, sem ter o chamado. Deus chamou Moisés, não foi Miriam, nem foi Arão. Deus chamou Moisés. Deus convocou, Deus selecionou, Deus escolheu Moisés, e foi através dele mesmo que Israel saiu de uma escravidão de 430 anos. De 430 anos em pura escravidão. E ainda tinha uns bonitos dizendo que comiam de graça e viviam à vontade. À vontade, só se for. Então vejamos. Subtópico 2. O motim familiar promove desabores e ofensas. O motim, como estava acontecendo aqui com Miriam e Arão. O motim familiar relacionado a Moisés. O motim familiar promove, gera desabores e ofensas. Promove desabores, sentimento de tristeza, desgosto, mágoa. O motim gera isto. Sentimento de tristeza, de desgosto ou de mágoa. Eles estavam sofrendo, Miriam e Arão, sofrendo com isso, porque Moisés era o líder. Moisés era o líder, e um líder bom, viu? Era um líder bom. Porque as qualidades que Moisés tinha eram qualidades verdadeiramente de um líder. De um verdadeiro líder. Não foi à toa que Deus colocou um homem como ele para dirigir milhões de pessoas. Não foi à toa. Era porque ele era um líder bom. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora ela fosse uma conselheira, uma profetisa, ela não poderia se revoltar contra Moisés, se voltar contra Moisés, se queixar contra Moisés. Repito, já que ele estava fazendo tudo certo. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Um sumo sacerdote arder em ciúme?
Como pode? Aquele que representa o povo diante de Deus agora arde em ciúme. Ou seja, como é que ele vai representar o povo diante de Deus, ele com um sentimento desse? Ardendo. Ele estava doente. Doente. Então como é que pode? Sendo Moisés irmão dele. Agora imagine se não fosse irmão. Imagine. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Então, Miriam e Arão, eles influenciaram o povo contra Moisés. Pois o povo estava agora diante de Moisés agora justamente porque uma vez que o povo já tinha o desejo de reclamar e agora apoiado por a profetisa e o sumo sacerdote. Talvez esteja vivenciando essa realidade em sua família ou em sua congregação. E talvez seja isso por meio de alguém que está até mesmo com essas peculiaridades, esses níveis de proximidade da liderança. E de repente gerando esse tumulto, revolta ou agitação, levando o povo a concordar com ele ou com ela. Perigo. Perigosíssimo é isso. Um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Os familiares têm que respeitar um ao outro. Miriam deveria respeitar Moisés, Moisés deveria respeitar Miriam. Arão deveria respeitar Moisés, Moisés deveria respeitar Arão. Arão estava sendo respeitado por Moisés. Mas Moisés não estava sendo respeitado por Arão. Miriam estava sendo respeitada por Moisés. Mas Moisés não estava sendo respeitado por Miriam. O povo estava sendo respeitado por Moisés. Mas Moisés não estava sendo respeitado pelo povo. Olha só. Olha só o motim. É preciso um homem de Deus, que está cheio de Deus, para sobreviver a esses embates sobre a sua vida. É preciso. Tópico 3 e último. Correndo, porque o tempo já tem chegado praticamente aqui ao limite. Moisés, um homem manso e humilde. Manso e humilde. As características que um verdadeiro líder deve ter. Não foi à toa que Moisés era líder de uma grande nação, de um grande povo, de uma grande multidão, de milhões de pessoas. Provavelmente mais de 3 milhões de pessoas. Moisés, um homem manso e humilde. O legislador Moisés era manso e humilde. Subtópico 1. O mais manso que havia na terra. Na verdade, o subtópico é o versículo número 3 do capítulo 12 de Números. Moisés, ele era o homem mais manso que havia sobre aquela terra. Ele era o mais manso que havia sobre aquela terra. Números capítulo 12, versículo número 2. Está escrito assim. 3, versículo 3 do capítulo 12 de Números. E era o varão Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, ele era esse homem. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes, né? Porque Moisés estava agora com o povo se queixando a ele. Moisés estava com seu irmão, que deveria ser um braço direito para ele, se queixando contra ele. Sua irmã, que deveria também ser um apoio para ele, estava se queixando contra ele. Mas Moisés agora, qual era a atitude dele? A atitude dele era que Deus dava a mansidão para ele não se irritar com isso. Sabe o que Moisés fazia? Moisés ia chorar aos pés de Deus. Moisés ia orar ao Senhor Deus. Moisés ia lançar diante de Deus a sua angústia, a sua tristeza, por tamanha ingratidão por parte do povo, por parte da sua família. Moisés ia orar a Deus, apresentar a Deus. Sua atitude era não revidar, mas era lançar diante de Deus, apresentar a Deus o seu problema, a sua causa. Ele não revidou a atitude de seus irmãos, em nenhum momento. Ao contrário. Moisés, quando foi se queixado por parte dos irmãos, Deus ouviu a queixa dos irmãos, como também ouviu a queixa dos povos, do povo, na verdade. Então Moisés é convocado por Deus, como também Miriam e Arão também é convocado por Deus. Deus pede para eles irem à tenda da congregação. E eles vão. Quando chega lá, Deus se coloca à frente da tenda, a coluna de nuvem à frente da tenda. Deus chama particularmente, é como que fosse separando de Moisés, que na verdade foi isso. Chamou Miriam e Arão. E quando Deus chama eles, Deus vai dizer para eles, Miriam e Arão, dizendo: Miriam e Arão, se há profeta entre vocês, entre o povo, quando há um profeta entre o povo, eu me manifesto a ele através de visões, através de sonhos. Eu me manifesto a ele, eu falo com eles através desses meios. Mas eu quero dizer para vocês, Miriam e Arão, para vocês dois, que com o meu servo Moisés não é assim. Eu não falo com eles, Miriam e Arão. Com Moisés, eu não falo com Moisés, Miriam e Arão, como eu falo com um profeta. Com você, Miriam. Eu não falo dessa forma, eu falo com ele diferente. Eu falo com ele diferente, sabe de que forma, Miriam e Arão? Eu falo com eles, com esse profeta, com meu filho Moisés, eu falo com ele boca a boca, face a face. Eu falo com ele como que tivesse os dois sentados um na frente do outro. Eu falo com ele com essa exclusividade. Não é com qualquer um, Miriam e Arão. Não é com qualquer um. Eu não falo com Moisés como falo com os outros, não. Eu falo com Moisés de uma forma especial. Sabe por que eu falo com ele dessa forma, Miriam e Arão? Sabe por quê? Porque Moisés é fiel a mim em toda a sua casa. Ele é fiel a mim em todos os requisitos. É por isso que eu falo com ele dessa forma, é por isso que eu trato com ele dessa forma. Já com os outros, eu não falo dessa forma. Incrivelmente, foi esse o momento onde eu poderia dizer e aplicar que Miriam teve o privilégio de ouvir Deus falando com ela de maneira direta, de maneira exclusiva, falando pessoalmente, assunto pessoal.
Foi a única vez. Única vez. E, incrivelmente não foi para Deus dizer para ela dizer para o povo. Foi para Deus dizer para ela que ela está errada. Veja só. E Deus furioso, Deus irado, se acendeu a sua ira. Não é aquela ira que se acende no homem para gerar uma injustiça. Não, a ira de Deus não é essa. É uma ira verdadeiramente aonde Deus não está concordando com o pecado, com o mal, com as murmurações que o homem faz contra ele. Porque quando o homem faz isso, está desqualificando Deus. E Deus não pode ser desqualificado de forma alguma. E quando Deus sai daquela ocasião, Miriam se torna leprosa. Miriam se torna leprosa. Miriam se torna agora impura. Miriam se torna uma pessoa que agora não pode mais estar ao lado de Moisés. Não pode estar ao lado do povo. Não pode estar agora na tenda. Não pode estar agora ao lado de Deus, falando com Deus, visualizando Deus. Não pode estar se comunicando. Miriam agora está leprosa, imunda. Arão, quando percebe aquilo, Arão se prostra diante de Moisés. Diante de Moisés. Arão implora para Moisés, meu Senhor. E Arão pede para Moisés pedir a Deus para ter misericórdia dele. Para ter misericórdia de Miriam. E qual foi a punição de Arão? Vai estar no subtópico 3. Mas ainda fechando aqui o subtópico 1, Moisés era o homem mais manso. Mais manso. Enquanto estavam querendo apunhalar ele pelas costas, ele estava abençoando, ele estava trabalhando, ele estava continuando, ele estava não perdendo o foco. Ele continuava indo até Deus. É assim que acontece. Você não pode perder o foco, você tem que continuar indo a Deus. Você tem que continuar fazendo a vontade de Deus. Você tem que continuar fazendo a obra de Deus. Você tem que continuar lendo a palavra de Deus. Você tem que continuar tendo a sua vida piedosa diante de Deus. Então, Moisés, subtópico 1, Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança. Ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos, pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Subtópico 2. O fardo de uma liderança. Moisés vai orar a Deus, vai pedir a Deus, dizer que o fardo é muito grande, né, para ele cuidar desse povo. E Deus manda ele eleger 70 anciãos, 70 homens hábeis, com qualidades, para ajudar Moisés nessa legislação, nessa ministração, nessa administração, nessa cooperação. E esses 70 homens, incrivelmente, a Bíblia Sagrada vai dizer, aonde Deus vai dizer para Moisés, aonde Deus diz para Moisés que vai tirar do espírito que está em Moisés, sobre Moisés, e colocar sobre os 70 anciãos. Que qualidade Moisés tinha que, olha, Deus agora precisou não ir em outro canto, mas vou tirar essa qualidade de Moisés e colocar em fulano, que logicamente está se tratando sobre o espírito, as virtudes de Moisés. Só que a virtude que estava em Moisés estava em Deus.
Mas Deus usa a expressão dizendo que eu vou tirar, Moisés, da virtude que está em ti e vou colocar nesses 70 anciãos. Do espírito que está em ti e vou colocar nos 70 anciãos. No capítulo 6 de Lucas, a Bíblia vai dizer que todos procuravam tocar em Jesus, 6,19, porque dele saía virtude. Então, todos tocavam em Jesus para receber virtude. Então, olha, Deus está agora... a mulher do fluxo de sangue, capítulo 8 de Lucas, versículo 43 a 48, ela tocou em Jesus e recebeu virtude. Né? Precisava tocar. Então, seria, eu poderia fazer aqui a semelhança em relação a Moisés, porque Deus disse, eu vou tirar do Espírito que está em você, Moisés, e vou colocar nos 70 anciãos. Eliseu, quando vai pedir a porção dobrada de Elias, ele estava querendo dizer, eu quero esse mesmo poder que está em Elias, eu quero que esteja em mim. Então Deus, quando estava dizendo, eu vou tirar agora virtude que está em Moisés, vou colocar agora nesses anciãos. Eu vou tirar o espírito, não que Moisés não ia ficar agora sem o espírito. Deus diz, eu vou tirar do espírito que está em ti. É maiúsculo. E vou colocar, ou seja, eu vou colocar as mesmas qualidades, Moisés, que está em ti, vou colocar também nesses 70 homens. E os homens foram cheios do Espírito de Deus. Começaram a profetizar, coisa linda, maravilhosa. Começaram a glorificar e magnificar a Deus, porque é coisa maravilhosa quando está cheio de Deus. Porque transborda em Deus. Então Deus fez essa maravilha. O final do subtópico diz assim: é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Deus quer fazer isso na nossa família. Terceiro subtópico e último, a punição de Arão e Miriam. Qual foi a punição de Arão e Miriam? A punição de Miriam foi que ela ficou leprosa. Ficou leprosa. Ela achava que era alguma coisa, pois pronto, Deus agora deixou ela leprosa. E Arão vai pedir para Moisés, e logicamente Moisés ora a Deus, mas Deus diz, olha, quando está justamente no versículo 17, a punição de Arão e Miriam, então Deus vai dizer para Moisés que quando se desrespeita o pai, né? Quando cospe no rosto do pai, ou quando vice-versa, então não fica 7 dias fora do arraial, fora do acampamento, não tem uma punição, então pronto. Então ela vai ficar leprosa, Moisés. Arão pediu, Moisés orou e Deus disse que ia curar. Ia tirar a lepra dela, mas ela ia passar 7 dias para ela aprender a lição. 7 dias fora do arraial, enclausurada, confinada, né? Sem ter acesso ao arraial, ao acampamento, ao povo. Então, 7 dias. E depois ela retornaria, poderia voltar, seria limpa. Né? Então, vejamos aí que a punição de Miriam foi a lepra. Que, logicamente, a punição de Arão deveria ter sido a mesma. Mas qual foi a punição de Arão? A punição de Arão não teve punição em relação a receber também lepra para ele, e nem a Bíblia vai registrar qual foi a punição de Arão. Mas qual foi a punição de Arão, na verdade? A Bíblia não vai registrar. Até onde eu percebi, até onde eu consegui correr na Bíblia Sagrada, eu não consegui ver mas se você puder ver, puder fazer um comentário aí citando,
Fica à vontade. Então, não houve a punição de Arão. Por quê? Mas por que não houve a punição de Arão? Porque, logicamente, ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus. Eis a questão que ele pediu a Moisés para orar a Deus que cure sua irmã. A nossa irmã seria a expressão ali, né? E o que acontece é que Deus atendeu a atitude dele. Foi suficiente Miriam por 7 dias fora do acampamento, para ela aprender a lição de que não se deve murmurar, não se deve se queixar, não se deve se levantar, se revoltar, se rebelar contra a liderança. Já que a liderança estava aprovadíssima, escolhidíssima pelo eterno e poderoso Deus. Então vejamos que Miriam aprendeu a lição. Arão também aprendeu a lição. Mas na frente a gente vamos vermos que os 2 filhos de Arão morrem em um único dia porque apresentaram fogo estranho no altar do Senhor, que não poderia, e foram fulminados, consumidos. E Arão não culpou Deus, Arão aceitou a sentença. Arão aceitou a sentença. Depois de muitos erros, Arão aceitou a sentença. Arão aceitou a justiça de Deus, mas ele não se queixou contra Deus. E Deus teve misericórdia de Arão por muitas vezes. Essa não foi a única. Então, o motim em família. Tumulto, revolta, agitação popular. Eles foram convocados, juntamente com Moisés, para fora da tenda. Arão, Miriam e Moisés. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os 2 revoltosos, Arão e Miriam, mostrando-lhes sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falara face a face, não por figuras. Miriam ficou leprosa, no entanto, no mesmo instante, e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. É preciso evitar tudo isso. O motim em família foi a lição de hoje. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Arão e Miriam já tinham privilégios. Arão, sumo sacerdote, Miriam, profetisa. E Moisés, o legislador, o guia de Israel, pastor de Israel. Mas eles queriam mais. E aí entrou as murmurações, a inveja, o grande perigo, e veja o que aconteceu. Que Deus abençoe a todos e que longe esteja a murmuração do seu coração, da sua mente e da sua casa.